Olá, hoje eu tenho o prazer de receber o Washington Pinheiro. O Washington também é do mesmo estado que eu, só que eu sou do interior, cidade pequenininha, e ele é da nossa maravilhosa capital, São Luís do Maranhão. E o Washington cursou o mestrado aqui conosco na Ambra University em resolução de conflitos, e nós vamos comentar sobre a história, a trajetória do Washington em ter o título americano de mestre em resolução de conflito pela Ambra, que esse título foi declarado também um título brasileiro ao ser revalidado no Brasil por uma universidade que oferece mestrado. Tudo bem, Washington? Tudo bem, Alfredo. Obrigado aí pelo convite especial de estar aqui com vocês nesse momento aí, até especial, muito especial para mim também. Que bom, que bom. Permita-me te chamar de Tom, pode ser? Claro, por favor, esse aí é meu segundo nome, é isso aí, tranquilo. Que ótimo, que ótimo. Então, você terminou o mestrado em resolução de conflitos aqui na Ambra. Quem foi teu orientador aqui de dissertação, Washington? Foi o Dr. Mauro, né? Mauro Larucchia, né? Larucchia, isso, Boa, exatamente. boa. E depois que você concluiu o mestrado, você resolveu pedir a revalidação no Brasil. Você lembra exatamente o que te motivou a pedir no Brasil a revalidação do título de mestre? Alfredo, esse pedido de revalidação, né, ele envolve algumas importâncias, né? Ainda que dentro do meu campo de concentração, meu trabalho, que hoje eu atuo como coordenador administrativo na Rede Sara de hospitais, né? A gente entende, mesmo com todo o know-how, com toda o peso que é um diploma americano, a gente entende também a importância da revalidação, né? A gente sabe que um reconhecimento oficial, uma valorização de título, ele coloca ampliam as possibilidades acadêmicas e profissionais, isso eu não tenho dúvida, né? Eu acho que aí, no momento que a Ambra deu essa oportunidade, colocou em perspectiva essa oportunidade, eu não tive dúvida em relação a esse caminho, de traçar esse caminho, tá? Isso aí acaba sendo uma decisão natural em relação após o término do mestrado, né? Uma curiosidade pessoal até, você ganha na tua ocupação algum salário adicional, benefício de adicional de qualificação, alguma coisa por ter o mestrado equivalente ao brasileiro, ou seja, revalidado também ou não? A tendência é, assim, no primeiro momento, dentro da estrutura hoje da Rede Sara, não há um benefício direto, um benefício financeiro direto, mas existem outros benefícios que, a depender da forma com que eles se estabelecem, eles podem ser até estrategicamente mais relevantes do que necessariamente um benefício, às vezes um reposicionamento salarial, a gente sabe disso. E eu estou muito em busca disso, sabe, Alfredo? Bom, que bom, Tom. E deixa eu te perguntar, você fez o pedido em qual universidade no Brasil? A Universidade Católica de Brasília. Ótimo. A UCB. Você teve que ir lá até a Universidade Católica de Brasília, ou como você fez o envio da documentação, porque são vários documentos que são solicitados nesse processo. Né? Exatamente. É um rol de documentos, e é um processo de seleção de documento até semelhante com o que a Ambra exige quando faz as entrevistas para qualificação e aceitação dos alunos no mestrado, né? A gente tem que fazer o envio não só do diploma, existem todas umas cartas de recomendação, existe um número significativo de documentação, e essa parte é a parte mais cuidadosa que tem que ter no processo, né? Esse processo acaba sendo decisivo para que esse aceite, para que a análise aconteça, né? dentro da plataforma, mas assim, isso tudo foi possível porque teve um apoio muito expressivo e significativo do time da Ambra, né? Que auxiliou esse processo, né? Beleza. E como foi, Tom, que o pessoal, a equipe aqui da Ambra te ajudou e contribuiu especificamente com o teu processo? Primeiro começou com um acolhimento muito significativo. A Lígia, que foi a pessoa que fez
todo esse acompanhamento, ela nos deixou absolutamente tranquilos em relação aos processos, explicou exatamente qual é a dimensão dessa solicitação, quais são os riscos de aceite, de não aceite, se ofereceu para fazer esse acompanhamento passo a passo dentro da plataforma. Existem alguns caminhos, né, para que você possa não só inserir a documentação, mas uma verificação prévia dessa documentação, né? Tá. E isso acho que foi um destaque. O próprio curso de mestrado na Ambra foi cheio de destaques, mas esse eu posso destacar como foi uma forma muito especial, porque a gente sempre acaba ficando um pouco inseguro se vai conseguir obter êxito nessa, vai ser exitoso, né? A gente fica ali com uma certa preocupação, mas o time da Ambra aí, na pessoa da Lígia, eles foram fantásticos, assim, fizeram ter toda uma diferença, assim. Acho que sem esse acompanhamento, o caminho, eu não vou dizer que seria impossível, mas seria bem mais complexo. Tá? Entendi, perfeito. E na parte de produção de documentos, são inúmeros documentos, né? Olha que a pasta são diversos documentos. Já tentei listar com algumas pessoas os documentos, mas acaba que são muitos documentos, né? Desde currículo dos professores da banca, resumo de atividade que você fez de pesquisa, trivial ali, diploma, histórico, apostilamento de AIA, ata de defesa, enfim, diversos documentos. Como foi para reunir toda essa documentação, Tom? Você teve muito trabalho para isso? Não, talvez se tivesse só nesse processo, eu teria certamente muito trabalho, mas o suporte, a consultoria, todo esse acompanhamento ajudou muito, né? A gente conseguiu, eu recebi a orientação de colocar tudo dentro de um depositório, onde lá tinha os documentos. Esses documentos eram feitos o upload, né? Antes de ser feito o upload, eram revisados, né? Toda essa parte de documentos de graduação, de carta, digamos, de histórico, de carta de recomendação, tudo isso que reúne todo o rol de documentos, eles... eu tive a oportunidade de levá-los por um caminho, por um local, né, na nuvem, e ali ele foi, após a gente foi inserindo isso dentro da plataforma Carolina Bore, né? Isso foi bem tranquilo dessa parte. Dá um pouco de receio na hora, porque você fica com uma certa preocupação se está tudo certo, se a documentação ela tá rigorosamente dentro dos critérios da plataforma Carolina Bore, mas felizmente deu tudo certo nisso aí. Eu olhei aqui, foram pelo menos 15 documentos que foram preparados aqui para você. Exatamente. Né? Atestado de defesa, dissertação, página de aprovação, diploma, histórico, ata de defesa, tem atestado e ata, diploma de bacharelado, currículo. Perfeito. Cada um dos avaliadores, do teu orientador, descrição de atividade de pesquisa, documento de identificação, resumo de currículo de membros, anexo de avaliação externa da Ambra, enfim, vários documentos. Então, você recebeu toda essa documentação que a Ambra preparou para você e a Lígia te ajudou a inserir cada documento corretamente no local correto para fazer o pedido, foi isso? E aí que entra a relevância, tá, desse suporte, tá, Alfredo? Você imagina ter que gerar essa documentação toda de uma forma sem esse suporte, sem essa consultoria, sem esse acompanhamento. A universidade esteja esperando lá do outro lado no brasileira, né? Exato, entende? Quer dizer, tudo isso seria extremamente complexo. Pareceu ágil, pareceu, de certa forma, até simplificado, absolutamente em razão desse suporte. Entendi. Sem esse suporte, como eu disse, não que seria impossível, mas a jornada seria muito mais complexa, até mesmo pesada, e sem muita confiança de que ia ter um sucesso ao final, entende? Perfeito. E Tom, me diz uma coisa, você lembra mais ou menos quando foi que você fez o pedido? O pedido foi já no finalzinho ali de outubro, né? Precisamente na primeira semana de novembro, né? A gente já entrou com esse pedido, tinha uma expectativa ali, que é uma expectativa
dentro do padrão de 6 meses a 1 ano para isso acontecer, né? Depende de caso a caso, toda solicitação tem um ritmo, tem uma dinâmica própria, né? Certo. Mas ali na minha mente eu estava dentro desse horizonte, lá, sei lá, de até 1 ano aí para tudo se concluir. Entendi. E quando foi que saiu o resultado do seu pedido? Foi 13 de março, 12 de março. Boa. Né? Uma olhada aqui, então, aqui, ou seja, ele foi para a plataforma em 12 de março, né? 2025, ou seja, você pediu no comecinho de novembro e teve as férias da universidade ali que rompe o processo, então na prática de tempo de processamento foi bem rápido. Foi muito rápido. Eu fiquei até surpreso, assim, porque, como eu havia dito, eu já tinha colocado aqui um tempo mínimo, né, de pelo menos de 6 a 8 meses, né? Sim. E, no entanto, ele foi muito mais tempestivo, muito mais célere do que eu podia imaginar. Eu acho que se deve muito a esse zelo, esse cuidado aí de envio da documentação toda certinha. Isso tudo faz uma diferença absurda, sabe, Alfredo? Não vou compartilhar, não vou abrir nenhum documento, mas aqui é só os arquivos, são todos os arquivos de documentos que você recebeu já preparados aqui pela equipe da Ambra, né? Sim. E foram enviados. Sim. Então não dá nem para ver numa lista toda, se a gente botar assim. A própria equipe, o time da Ambra teve todo o cuidado de revisar documento por documento, né? Verificar se isso, se estava tudo certo, se estava tudo dentro do exigido, né? Porque às vezes um descuido aqui, uma inobservância ali, chega lá na frente, você tem uma recusa, às vezes fica até difícil de entender por quê. Né? Exatamente. Muito bom. E posso mostrar seu diploma aqui para o pessoal? Pode sim, claro, por favor. Aqui é o título americano de mestre que o Washington conquistou conosco. Então, título do Washington Pinheiro de mestre em resolução de conflitos, Dispute Resolution, onde orgulhosamente tem a minha assinatura aqui no verso, né? Oficial, esse é assinado mesmo, não é impresso. E tem também a parte da chancela de AIA aqui, que é necessária para fazer o pedido de revalidação ou reconhecimento no Brasil do título americano, que dá aí o título de dupla cidadania. Eu faço uma brincadeira, diploma não tem cidadania, mas é como se ele tivesse uma dupla cidadania, porque ele é um diploma americano e ele também agora, com o reconhecimento ou a revalidação da Universidade Católica de Brasília, ele se transformou em um diploma também que tem todas as características de diploma brasileiro, não é isso? Perfeito, exatamente. O certificado da Católica que confere que o teu diploma está devidamente revalidado, Tom? Sim. Se você puder até compartilhar aí. A gente compartilha aqui, ó. Você mandou aqui na mensagem, então está aqui indicando os dados do diploma do Washington, do Tom Pinheiro, mestrado em Dispute Resolution pela Ambra University, foi conferido aqui o grau de mestre pela Universidade Católica de Brasília. Tá? Então, a Universidade Católica de Brasília reconhece que o título americano da Ambra, ele é um título agora equivalente também a títulos brasileiros. Então, este diploma da Ambra agora, quando ele é juntado com este outro certificado da Católica, o diploma da Ambra também tem todas as prerrogativas de um diploma brasileiro. Se alguém precisar de qualquer coisa, o Washington comprova com esses 2 documentos aí que ele tem um título americano que também é brasileiro hoje, não é isso? Não é isso, Tom? Perfeito. Você não poderia descrever melhor, Alfredo. Boa. E Tom, você fez esse processo, como foi que você gerenciou a tua ansiedade, nervosismo, entre o dia que pede e o dia que sai o resultado? O Alfredo, já começa com uma ansiedade, se for falar desde o começo do processo, já começa com aquela ansiedade na hora de juntar toda a documentação, né? Você está ali, um número significativo de documentos, alguns documentos que exigiam um esmero na construção dele, né? Aí você
tem toda uma experiência junto com a plataforma de fazer o upload dessa documentação da plataforma, e aí começa aquela maratona de ansiedade, onde você coloca a documentação, fica aguardando o escalonamento das etapas, né? Quer dizer, cada etapa, a plataforma vai lá, gera um comunicado para você por e-mail, para que você tome ciência de cada etapa. E assim, você fica absolutamente de plateia, né? Você está ali acompanhando, aí cada passo, e nos primeiros passos você ainda não tem a confirmação de que toda a documentação foi aceita, né? Você ainda está ali pleiteando, e mais, antes que eu esqueça, a plataforma ela tem um número, ela cria lotes de análise para revalidação. Não é que você faça o upload, ele automaticamente entra para análise de revalidação. Ela entra num lote e, a depender desse contingente, você fica numa fila de espera, aguardando sua solicitação entrar para análise. Isso aconteceu, ou seja, a sua mesmo fila de espera. Isso, eu fui para uma fila de espera, tinha ali um contingente de solicitações à minha frente, fiquei esperando até que a plataforma me mandou um comunicado que eu saí da fila de espera e fui para um outro status, né? Que é de análise. E aí você já bota mais uns punhados de ansiedade aí, né? Os ingredientes. No começo era só sal, mas depois entrou uns temperos, uma pimentinha ali para dar um ardor ali, né? Mas foi algo bem incrível, porque, de certa forma, você começa a se aproximar de uma realidade que até então, ali no começo do mestrado, não era algo muito certo, né? Não se tinha. Na verdade, eu nem chegava a pensar muito, porque primeiro você tem toda uma jornada do mestrado, mas à medida que você chega perto do final, essa perspectiva, você começa a flertar com ela, né? Você já começa a ver e ver o quanto ela é relevante para você. E assim, para um aluno de uma universidade americana, sobretudo de uma universidade como a Ambra, ingressar nesse mestrado e sabendo que há uma possibilidade muito significativa de uma revalidação, faz toda a diferença. Muita diferença, né? E aí, assim, voltando para a ansiedade, ali ficou, aí as etapas foram caminhando, finalmente a plataforma ela passa um comunicado para que você possa, sua análise foi feita, aí você tem um pagamento de uma taxa, né? E aí, quando você está nessa fase aqui, você já começa a botar mão um pouquinho da taça, né? Talvez não as duas, mas pelo menos uma. Bom, aí finalmente foi quando eu tive o comunicado de que todo o processo tinha sido deferido, que agora seria só aguardar a questão do envio do diploma, né? Que também era cercado de um pouco de ansiedade no sentido, quando é que isso vai acontecer? E, Alfredo, eu te digo, foi muito rápido. Eles não deixaram nem eu sentir dor de barriga, né? Eles não deixaram. E aí, quando eu me dei conta, eles já tinham entrado em contato, dando todas as regras de como você poderia fazer para receber esse diploma, e aí eles te deram duas opções, ou presencialmente, né? Ou presencialmente, ou até com uma procuração, ou autorizando a instituição que enviasse pelos correios, né? Uma documentação. Exatamente. Isso você tinha que assinar, preencher um questionário, fazer assinatura, e daí enviar para eles, pagar essa pequena taxa de remessa, e aí esperar a postagem, que só acontece uma vez por semana, né? E se me falha a memória, todas as sextas-feiras. E toda essa conversa que eu tive final com a plataforma Carolina Bore foi numa sexta de manhã. Eu achei que eles só iam mandar na sexta subsequente, mas eles vieram no mesmo dia. Uau!
Foi super rápido. Eu fiquei super animado, até festejei com Lídia e, assim, é um misto, né, Alfredo? Porque você imaginar que todo o processo ele ganhou capítulos muito requintados, né, ao final, né? Você conseguir cumprir uma etapa tão relevante na sua carreira profissional, né, na carreira acadêmica, de cursar e terminar um mestrado numa entidade americana, numa escola americana, e ter ele também revalidado, nossa, é um casamento muito perfeito, sabe, Alfredo? É uma coisa assim tão bacana assim que eu saí com minha esposa, a gente comemorou 2 vezes. Foi no primeiro momento que teve a confirmação de que seria enviado e depois que foi enviado, quer dizer, a gente saiu 2 vezes para comemorar. Foi muito bom. Boa, Washington, muito bom. E aí você tem que, às vezes, se você for oferecer alguma consultoria ou algum serviço, alguma coisa para alguma empresa, sei lá, de Austrália, Nova Zelândia, Europa, algum país, você apresenta o diploma americano. Se for fazer alguma coisa que o Brasil precisa de um mestrado brasileiro, aí você tem também o diploma americano com o certificado da Católica, que também declara ele um título de mestre brasileiro. Muito bom, Washington. Eu tenho a sobrinha da minha esposa, ela trabalha nos Estados Unidos, em Miami, né? Ela tem uma empresa de consultoria, de coach, nessa parte de hotelaria, de dá muitas palestras, dá muito apoio, né, profissional. E eu tive em Miami no ano passado, e aí eu falei para ela, pois é, foi muito rápido, foram 4 dias assim, mas eu fiquei ali, mas eu já estou com a perspectiva de voltar ainda esse ano, tá? Agora, se der tudo certo aí, até o final do ano, outubro ou novembro, eu já estou lá de novo, já estou aí de novo. E aí, como café. E aí ela trouxe esse olhar, validando ainda mais o quanto vai ser relevante para mim ter um título americano. Um título americano sempre tem uma força muito forte, ele tem uma abrangência muito grande, né? E assim, dificilmente você não vê isso acontecendo na prática, né? Você não vê isso repercutindo, reverberando tão positivamente na sua carreira. Não dá para... É muito difícil imaginar que todo esse esforço, toda essa dedicação, ela não traga retornos para você. Não há dúvida quanto a isso, porque existe um aspecto, um diferencial muito grande quando você conquista um título americano, né, Alfredo? Que bom, Washington. Bem, Washington, eu agradeço demais pelo seu tempo, disponibilizar, contar aqui a jornada sua de revalidar no Brasil o título americano da Ambra. Agradeço demais por você ser mestre pela Ambra, muito nos honra. E, por favor, a próxima vez que você vier à Flórida, faça um esforcinho, vem aqui até Orlando, vamos tomar um café. Com certeza. Eu fico combinando contigo que quando eu estiver em São Luís na próxima vez também, eu te aviso e nós vamos nos encontrar também em São Luís e aqui em Orlando. Combinado? Super combinado, Alfredo. Obrigado a você, obrigado ao time da Ambra, tá? Eu acho que eu tenho muitos agradecimentos. Vou até não me delongar nesse muito obrigado, porque se for falar muito obrigado na proporção exata, a gente vai ficar aqui meia hora só nos agradecimentos, tá? Mas eu recomendo a todos aí que tiverem essa oportunidade, não desperdicem essa oportunidade de não só ingressar no mestrado da Ambra, mas de já também obter esse suporte da Ambra, que é um suporte, sabe, com um diferencial gigantesco, e eu recomendo, tá? E, Alfredo, muito obrigado novamente. Foi um prazer para mim poder contar um pouquinho dessa pequena história aqui, uma pequena história de sucesso, né? E sempre que tiver e precisar de mim para alguma coisa, por favor, pode contar comigo, tá? Igualmente, Tom, igualmente. Grande abraço, meu querido. Valeu, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau.